Celebrar ao Senhor é sempre uma grande alegria e nós podemos adorar fazer isso todo dia. E você também pode aprender aqui no canal Bíblia em Poesia. Alguns ainda não se inscreveram, mas não perca tempo mais não. Aproveite e compartilhe com seu amigo, com seu irmão. O conteúdo de hoje é lindo. Capítulo 30 nós estudaremos e o Senhor falará conosco e nós escutaremos. Ezequias enviou uma mensagem a todo Israel e Judá também, e escreveu cartas assim para Manassés e para Efraim, com o intuito de convidar para ir ao templo do Senhor que ficava em Jerusalém. E a Páscoa do Senhor celebrar, o rei, seus oficiais, toda a comunidade de Jerusalém decidiram celebrar a Páscoa no segundo mês também. Não tinha sido possível celebrá-la no dia anteriormente designado, porque não havia número suficiente de sacerdotes para aquela tarefa consagrados. E o povo em Jerusalém também ainda não estava bem organizado. Ao rei e a toda a assembleia, a ideia muito boa pareceu. Então decidiram fazer uma proclamação em todo Israel, desde Berseba até Dan, convocando o povo para celebrar a Páscoa do Senhor na cidade de Jerusalém e o Deus de Israel que eles viessem adorar, pois muitos não a celebravam segundo o que estava escrito, e por ordem do rei, Israel e Judá, por mensageiros, todos aqueles territórios foram percorridos. Assim, pelo rei e pelos seus oficiais, foram urgentemente enviadas a seguinte mensagem com umas cartas assinadas: para o Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, vocês, israelitas, deverão voltar, para que ele se volte para vocês, pois das mãos dos reis da Assíria vocês conseguiram escapar. Então não sejam como seus pais e como seus irmãos, que foram infiéis ao Senhor, ao Deus dos seus antepassados, de maneira que vocês foram arruinados, porque o Senhor os deixou. Portanto, vocês não devem ser obstinados da mesma maneira que ocorreu com o povo, com os outros que viveram antes, com os seus antepassados. Venham ao santuário, submetam-se ao Senhor, porque para sempre o Senhor os consagrou. Sirvam ao Senhor, ao seu Deus, para que o fogo da sua ira se desvie de vocês e para que assim ele não os fira. E se vocês se voltarem para o Senhor, os que capturaram os seus irmãos, os seus filhos terão misericórdia deles, e a essa terra certamente eles voltarão. Porque o Senhor, o seu Deus, é grande, é compassivo, é bondoso, ele não os rejeitará, se vocês se voltarem para ele, porque ele é muito, mas muito misericordioso. Os mensageiros foram de cidade em cidade, em Efraim, Manassés, até Zebulon, mas vejam só que calamidade, o povo zombou deles e expôs ao ridículo com tamanha infidelidade. No entanto, alguns homens de Azer, alguns de Manassés também, e de Zebulon, se humilharam e foram para Jerusalém. Já em Judá, a mão de Deus esteve sobre o povo, dando-lhes unidade de pensamento para executarem de novo aquilo que o rei e os seus oficiais lhe haviam ordenado, conforme o que o Senhor para eles havia falado. Em Jerusalém, no segundo mês, ajuntou-se um grupo imenso para celebrar uma festa, a festa dos pães sem fermento. E os altares que havia em Jerusalém, eles retiraram e se desfizeram de todos os altares de incenso, e lá no vale de Cedron eles os atiraram. E no dia 14 do segundo mês, o cordeiro da Páscoa, ali mesmo eles sacrificaram. Os sacerdotes e os levitas ficaram envergonhados. Eles consagraram-se e os holocaustos ao templo do Senhor levaram. E resolveram assumir os seus postos mais uma vez, conforme prescrito na lei de Moisés. Os sacerdotes aspergiram o sangue que os levitas lhe entregaram, e visto que muitos na multidão não haviam se consagrado, cordeiros da Páscoa para todos os que não estavam puros cerimonialmente, os levitas tiveram que matar, porque não podiam consagrar os seus cordeiros ao Senhor
de maneira que fosse agradável, de maneira fielmente. E embora muitos dos que vieram de Efraim, de Manassés, de Issacar e de Zebulon não tivessem plenamente se purificar, assim mesmo eles comeram a Páscoa, ao que estava escrito. Eles foram contrariando, mas Ezequias por ele foi dizendo e foi orando: queira o Senhor, que é bondoso, a esse povo perdoar, aquele que inclina o seu coração para Deus, o grande Senhor, buscar, o Deus dos seus antepassados, mesmo que não esteja purificado, de acordo com as regras ao santuário aplicado. E aquela oração de Ezequias, o Senhor do céu escutou, e aquele povo inteiro, o Senhor não castigou. Os israelitas presentes em Jerusalém celebraram com muita alegria a festa dos pães sem fermentos, e eles fizeram isso durante 7 dias. Diariamente, os levitas e os sacerdotes cantavam, entoavam seu louvor ao som dos instrumentos ressonantes do Senhor. Palavras animadoras a todos os levitas. O rei Ezequias falou que mostraram boa disposição para fazer o serviço do Senhor. E durante os 7 dias, eles comeram as suas porções daquelas ofertas que tinham trazido, que era aquele sacrifício de comunhão. E eles louvaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, e toda a Assembleia decidiu ter aqueles dias prolongados. Eles resolveram festejar por mais 7 dias e celebraram e adoraram. Fizeram isso com muita alegria. 1000 novilhos, 7.000 ovelhas, Ezequias, o rei de Judá, forneceu, e bodes para a Assembleia, e o povo ali permaneceu. E os líderes deram 1000 novilhos e 10.000 ovelhas, e bodes também se consagraram. Muitos dos seus sacerdotes e toda a Assembleia de Judá se regozijava juntamente com os seus sacerdotes e os levitas que ali estavam, e com todos que se haviam reunidos vindos de Israel, inclusive os estrangeiros que viviam em Judá e também em Israel. Em Jerusalém houve uma grande comemoração, pois desde os dias do filho de Davi, que era o rei de Israel, o Salomão, não havia acontecido algo assim na região. Os sacerdotes e os levitas levantaram-se para abençoar o povo, e Deus os ouviu e atendeu a oração deles de novo. Chegou até os céus a sua santa habitação, todo o empenho feito por aquela congregação. Nós vemos aqui a resposta de um povo. Quando foi chamado, disseram sim. E quando disseram sim, quantas bênçãos receberam, alegria, espírito de adoração, de unidade, de festejo. Festeje também diante do Senhor, festeje suas pequenas conquistas, festeje as coisas que têm acontecido na sua família. Quem sabe o nascimento de alguém, quem sabe o aniversário de alguém, um emprego conseguido, uma aprovação, algo especial. Aproveite para festejar, para glorificar o nome de Deus. Deus é Deus de festa. O primeiro milagre de Jesus foi numa festa, se lembra? Jesus gosta de festa, então festeje no coração. Seja grato, seja alegre, seja feliz, seja reavivado.